Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Conselho de Administração da Poliprev. Na data de hoje nós temos em pauta a leitura de atas, a apresentação da BTG, Bernardo, né? Já está presente. Adequação do pedido de licitação para compra, para locação de equipamentos de informática, apresentação do Comitê de Investimentos e sugestões para elaboração da pauta da próxima reunião. Então, passo a palavra aos conselheiros, caso tenham alguma observação, que essa ata já foi encaminhada por e-mail. Caso tenha alguma observação, eu vou citar a primeira do dia 23 de julho. Alguma observação? Do dia 23 de julho ficou só para completar a linha de assinatura. Estava aprovada já essa ata, presidente. Veio faltando folha, né? Veio faltando as folhas de assinatura. Do dia 6 de agosto, reunião ordinária. Alguma observação? As ressalvas já foram feitas anteriormente e copiadas na íntegra pelo Guilherme. Está aprovada por unanimidade? Todos aprovam? Não tem que passar na pauta? Também a ata do dia 13 de agosto, uma reunião extraordinária, todos estão de acordo, já foi passada? Já. Ok? Então estão aprovadas estas atas dadas. E já vamos para a apresentação da DTG. Eu convido o Bernardo, por favor. Não, porque lá você está ausente. Lá é extraordinário. As duas apresentações. Senhores conselheiros, não sei se observaram na pauta, a gente está colocando tempo por assunto aí, esse assunto tem 40 minutos. Você quer debater sobre o tempo que você colocou mesmo agora? Não, está na pauta. Então, você colocou na pauta, mas foi deliberado isso, que teria tempo agora para tudo? Para que a gente possa fazer a reunião do conselho. Eu acho que se a reunião do conselho tem que estar de acordo com o conselho todo, Não, não? Ou é contra si? Vamos procurar cumprir que fica bom para todos. Onde a democracia acabou aí? Já chegou aí? Vou deixar no cartão para vocês também. Mas a gente conversa depois. Se discorda. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Bom, gente, antes de começar a fazer a apresentação aqui do banco, dos nossos fundos, que vou me apresentar, meu nome é Bernardo Guimarães, eu trabalho na Asset do BTG Pactual, na área comercial do banco. Eu sou responsável por atender os regimes de plano de previdência social no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Além dos regimes de plano de previdência social, eu atendo todos os clientes institucionais do banco, então empresa, seguradora e fundos de habitação. Então, todos os clientes que não são pessoas físicas do banco, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ficam sob minha responsabilidade. Meu nome é Bernardo Guimarães, só para deixar claro aqui, não tenho nenhum parentesco aqui com o José Guimarães, uma mera coincidência. Sabe que isso não tem problema. Mas enfim, só para deixar isso. Chega fácil. Só para deixar claro aqui que é uma mera coincidência. Então, gente, acho que a gente já vem conversando com o Instituto já há bastante tempo, em diversas frentes. Mas hoje eu acho que o foco aqui é mais para a gente apresentar, né, duas alternativas de investimentos que a gente vem conversando aí com o Instituto.
Então, aí nessa apresentação ela é bastante ampla, mas antes de falar diretamente dos fundos e de performance, eu queria destacar alguns pontos qualitativos, né, do Banco BTG Pactual e da BTG Pactual Asset. Acho que a rentabilidade, óbvio, que ela é muito importante, mas acho que tão importante quanto o retorno de um fundo de investimento são os aspectos qualitativos, né, que está por trás do retorno daquele fundo, né. Então, aqui na apresentação, na primeira página, aqui você tem uma visão geral do Banco BTG Pactual. Hoje o Banco BTG Pactual é o maior banco de investimento da América Latina. Aqui você tem as nossas diversas áreas de atuação. Então, ele é como eu falei, o maior banco de investimento na América Latina. Ele é líder de fusão e aquisição de empresas, abertura de capital das empresas na Bolsa. Aqui a gente tem a nossa área de corporate lending, que é a nossa área que dá crédito para as empresas. Tem a nossa área de sales and trading aqui, que é a nossa área que fica com mesa proprietária de renda variável, de juros, de câmbio do banco. Tem a nossa asset, que é a empresa do grupo que a gente vai focar hoje, que é a empresa que é responsável pela gestão de recursos de terceiros. E aí tem a nossa Wealth Management, que é a nossa área de pessoas que atende as pessoas físicas. O Principal Investments e participações são os nossos investimentos que a gente tem na economia real. Então, só para, como eu falei, né, o Pactual ele tem um foco na América Latina, então a gente tem escritórios aqui em diversos lugares no Brasil, e a gente também tem escritórios nos Estados Unidos, México, Peru, Colômbia, Chile, na Inglaterra e também em Luxemburgo. Tá? Aí pulando já para, acho que na página 4 aqui tem só um pouco de métricas de retorno, de índice de Basileia do banco, acho que vamos passar isso aqui meio rápido, porque o foco hoje realmente é na BTG Pactual Asset. Mas, enfim, só você pegar o retorno sobre o capital investido nos últimos 4 anos do banco foi uma média de 23%. Então, o retorno que a gente deu para os nossos acionistas nos últimos 4 anos, a média anualizada, foi de 23%. E aqui embaixo tem alguns parâmetros de risco, né? O banco, que é o índice de Basileia, que mede o nível de risco do banco, hoje é o melhor índice de Basileia de todos os bancos do Brasil. Tá? E aqui na outra página tem o que torna o BTG Pactual único. Eu acho que a nossa cultura de meritocracia e de partnership, sem dúvida nenhuma, é um diferencial, né? Porque hoje você pega os principais executivos do banco, eles são sócios do BTG Pactual, então, ou seja, se o banco vai sumar, os clientes não vão ficar satisfeitos, e o funcionário que é acionista do banco, ele é obrigado a ter ação do banco, e geralmente 80% do patrimônio dele fica investido no BTG, em ação do BTG Pactual. Então isso gera um alinhamento de interesse muito forte com todos os nossos clientes. Aí você tem um controle de risco bastante rigoroso, né? Como eu falei, são dinheiro dos sócios, né? São dinheiro dos proprietários. Nós temos dinheiro do banco, tem o dinheiro dos nossos clientes, mas a gente trata o dinheiro dos nossos clientes como se fosse o nosso próprio dinheiro, né? Então a gente não está aqui para... Óbvio que a gente vai fazer os investimentos, mas antes de fazer qualquer investimento a gente vai levar primeiro em conta qual o risco que a gente está tomando para fazer esse tipo de investimento, né? E aí você tem uma franquia dominante, né? Você tem a placa do BTG Pactual, que tem um amplo, como eu falei, líder de fusão e aquisições de empresas, o maior banco de investimento da América Latina. Então o acesso que a gente tem nesse mundo corporativo ele é bastante amplo, né? E aí você tem aqui o track record, né? O banco já tem mais de 30, vai fazer 37 anos de existência esse ano, então já tem um histórico, né, de performance, de retorno aí, comprovado. E, como eu falei, né, o management, né, que são os principais executivos do banco, que são sócios, né, então eles são bastante experientes. Então aqui, agora já focando, e aqui eu acho que a gente precisa realmente perder um pouco, gastar um pouco mais de tempo, né, falando sobre a BTG Pactual Asset, né, que é a empresa do grupo responsável pela gestão dos fundos de investimentos adequados aí para os regimes próprios de previdência social. Então aqui na página 7 você tem o ranking de gestão da Ambima. Hoje a BTG Pactual Asset está com quase 90 bilhões de reais sob gestão. Se você for considerar, tirar os bancos de varejo, né, que são aqueles bancos que têm agência, né, não é um banco de investimento, é um banco de varejo, né, que tem aquelas agências, cartões, enfim. O Pactual ele é o maior gestor de recursos do mercado, com quase 90 bilhões de reais. Então, aqui na nossa frente você tem Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, são todos os bancos de varejo do Brasil. Aí aqui na página seguinte
na página 8 tem um ranking de administração fiduciária, e aqui não é gestão, é mais cálculo de cota do fundo, controle de enquadramento. O Pactual hoje ele presta serviço não só para, a gente tem uma área dentro do banco que presta serviço não só para a gestão, para a BTG Pactual Asset, mas como também para outros gestores, né? E hoje a gente tem cerca de 95 bilhões de reais sobre administração. E aqui na página 9, tem alguns dos prêmios que a nossa Asset vem ganhando nos últimos anos. Então, se você for pegar, em 2017, a gente foi eleito o melhor gestor de renda variável pelo Valor Econômico, pela Standard & Poor's, em 2016 também, 2015 também, 2014 também. A gente foi eleito o melhor gestor de fundos do Brasil pela Exame em 2012, melhor gestor de ações em 2013. Enfim, acho que a gente vem ganhando vários prêmios, né, ao longo dos anos, né? Isso só reforça a qualidade da nossa gestão. Mas acho que o mais importante está aqui embaixo, que é o rating que a Fitch concedeu para a nossa Asset, que é um rating de excelente. Esse é o rating máximo que uma Asset pode obter, e é um rating a nível internacional. Acho que aqui no Brasil poucas Assets têm, se não for pegar a nossa, dos grandes bancos, acho que nenhuma outra Asset tem esse rating de nível excelente, né? Porque é um rating bastante difícil de você conseguir, porque leva em conta, obviamente, a qualidade, a experiência dos gestores, a rotatividade dentro da equipe, mas também toda a estrutura operacional que a gente tem no banco, que dá suporte à equipe de gestão, e o controle de risco que a gente tem para fazer ali, para gerenciar o risco aqui dos nossos fundos. Então, o José teve lá no banco do Camarim, eles conheceram a estrutura do banco e podem falar para vocês, é uma estrutura bastante complexa, robusta, né, que isso, sem dúvida nenhuma, é um dos diferenciais do BTG Pactual. Tá? E aqui, já entrando aqui na parte da equipe de gestão, eu gosto muito de enfatizar isso, porque você vê que a equipe de gestão ela trabalha junto já há muito tempo. Eu acho que um dos principais fatores quando você vai analisar uma asset na hora de investir é você pegar e ver, essa asset ela tem uma rotatividade grande dentro da equipe, porque se for uma asset que beleza, a nossa asset do banco tem 30 anos de existência. Se fosse uma asset que está trocando de gestores constantemente, se eu for analisar o retorno do fundo, às vezes o gestor que está lá não era o mesmo que estava lá antes, então você vai olhar o retorno, de nada adianta, porque o gestor que gerou essa rentabilidade ele não está mais lá hoje, né? Então, eu acho que não conheço nenhuma outra asset no Brasil que tem uma equipe de gestão trabalhando junto há tanto tempo. Esse também, isso ajuda muito, né, no processo de tomada de decisão, porque você gera uma sinergia entre a equipe. Então você sabe qual aquele analista que costuma ser mais otimista do que a média, então você tem que botar um pé no freio dele ali para ele não tomar nenhuma decisão precipitada. Mas sabe os outros, que às vezes o cara tem um analista que tem uma boa opinião, mas ele às vezes não sabe se expressar muito bem, então não pode deixar passar uma oportunidade de investimento, então você tem que dar um empurrãozinho ali para ele expor suas ideias. Então essa sinergia, ela vem com o tempo, e sem dúvida nenhuma isso ajuda muito no processo aqui de tomada de decisão dos fundos. Então isso aqui na página 10 tem a nossa gestão como um todo. Na página 11 tem aqui a nossa gestão de renda variável, né? Como eu falei, mais de uma década já trabalhando junto. Você vê que o Zitron, que é o principal portfólio, é o responsável por toda a gestão de renda variável, está no banco desde 97, o Hungria está no banco desde o Zitron está desde 98, o Hungria está desde 97. Enfim, você vê que todos os analistas são analistas sêniores, né, com bastante experiência e já trabalhando no banco há bastante tempo. Tá? Aí aqui na página seguinte, tem os economistas aqui do banco, que também servem para dar suporte aqui na tomada de decisão. A gente fala lá no banco, a gente tem eu acho que a gente tem uma das equipes de economistas mais respeitadas no Brasil. Você pegar o Eduardo Loio já foi diretor do Banco Central do Brasil, ele é economista-chefe do banco hoje. Inclusive ele tinha sido cotado para ser o presidente do Banco Central, e aí o Willan acabou assumindo, ele não quis deixar o banco para assumir o Banco Central naquele momento. Mas enfim, já foi diretor do Banco Central, ele foi diretor do FMI. Aí a gente tem um banco, como eu falei, a gente é um banco de investimento com operações globais, né? Mas também a gente tem o Guilherme Ortiz, que é o responsável pelas operações do banco no México, já foi ministro da Fazenda no México, foi presidente do Banco Central mexicano. Quando teve a crise da tequila lá, ele era o ministro da Fazenda, então foi ele que
reorganizou, né, o México reorganizou a economia mexicana. Então, óbvio que ele tem um conhecimento não só na economia do México, mas na economia americana, bastante profundo. Isso ajuda, né, na processo de tomar decisão, porque a gente está num mundo globalizado, né, que a gente fica sujeito também às oscilações nas economias que não são só a do Brasil, né? Então, e o Luiz Oscar Herrera estava até sendo cotado até 3 anos atrás para ser o ministro da Fazenda no Chile. Ele é responsável pelo BTG Pactual, pelas operações do BTG Pactual nessa região andina, né? Ele fica localizado no escritório, baseado, né, no escritório do Banco do Chile, mas também é um economista aí bastante renomado. E aqui tem a equipe de vendas. Então, eu estou aqui no banco desde 2009, eu faço 10 anos de BTG Pactual, e antes eu trabalhava numa das textos de uma empresa canadense, uma asset canadense. Então, aqui já chegando aqui na parte agora dos fundos, né, o que eu trouxe aqui é o fundo BTG Pactual Absoluto Institucional. Esse é o nosso carro-chefe aqui dentro do segmento de renda variável, né? Então, antes de falar da performance do fundo, eu acho importante a gente falar um pouco de como que a gente consegue, qual que é a estratégia que está por trás, né? Como é que a gente faz, como é que a gente gera esse fundo, né, para obter os retornos que a gente vem conseguindo ter nos últimos anos. Esse fundo, ele completou 10 anos, na página seguinte tem um gráfico interessante. Esse fundo ele completou 10 anos em dezembro de 2017. Então você vê aqui mostra um pouco da história do fundo. Então você vê que o fundo, desde o início dele, em 2007 até dezembro de 2017, o fundo deu 283% no período, contra 13% do Bovespa. Então, assim, mesmo num cenário extremamente desafiador, o fundo deu quase 20 vezes o retorno do Bovespa no período, né? E aqui a gente conta no detalhe, né, essa estratégia do absoluto, como tudo lá dentro do banco. Primeiro começa com dinheiro proprietário, aí a gente testa a estratégia e depois a gente abre para os nossos clientes, né? E com o absoluto não foi diferente. O Zé Zitton e a equipe dele trabalhavam na mesa proprietária de renda variável do banco, né, em 2007, e aí foi uma decisão estratégica do comitê executivo do banco, que a gente sempre foi uma asset reconhecida pela gestão de renda fixa, né, e o comitê executivo do banco se viu na necessidade da gente também ser reconhecido como uma gestora de renda variável, né. Então ele pegou a nossa mesa proprietária de renda variável, tirou do banco e passou para a asset, né. Então naquela época ali de 2007, foi quando o banco ele foi vendido, né, para o UBS, tinha sido vendido para o UBS em 2006. Em 2007 estava tendo aquela onda de IPO, né? Então como o banco antes era Pactual, aí foi vendido para o UBS, aí virou UBS Pactual, né? E aí, né, como os sócios estavam com uma certa liquidez, porque o banco tinha acabado de ser vendido, né, estava todo mundo querendo comprar ação. E todo mundo ficava ligando para o José Zitton, perguntando qual ação que ele deveria comprar. E aí foi assim que surgiu a estratégia. O José falou, olha, para vocês pararem de me ligar aqui e deixarem eu trabalhar, eu vou fazer um fundo para os sócios. E aí, quem quiser saber a minha opinião, vai comprar cota desse fundo. Eu não vou ficar mais gastando um segundo com vocês falando qual ação vocês devem comprar. E foi assim que deu a início a estratégia do absoluto. E aí, em 2009, a gente abriu para os nossos clientes pessoa física. Tá? Foi quando teve o absoluto FICFIA. E em 2010, julho de 2010, a gente fez o fundo absoluto adaptado às normas da legislação, tanto para a fundação quanto para a RPPS. Então, o absoluto institucional, né, já está no nome ali, que é para investidor institucional, ele foi aberto em 2010. Aí você vê que, depois eu vou mostrar a rentabilidade do fundo, mas é só para contar um pouco do histórico do fundo. E eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção, óbvio que a gente está falando aqui de renda variável, né, isso está sempre sujeito... Com licença, posso? Claro, fica à vontade. Primeiro, esse é um fundo novo, né? Não. Você está apresentando. Isso, é um fundo novo, que não tem na carteira ainda. Isso. Então, o que é que você tem
a gente tem com vocês, e nós temos com vocês, só que o pessoal entenda, porque está até sendo gravado, isso aqui vai sair na ata e tal. Hoje, no para que momento, o pessoal entenda tudo isso. Tá. No momento hoje vocês não têm nenhum investimento no banco BTG. Não tem nada que vocês estão administrando Nada. nosso. Não, Nada. Nada. Então esse é um fundo novo que vai ainda sair, já com 500 e poucos milhões de fundo. Na verdade, esse é um fundo aberto. Então ele fica disponível para os investidores investirem a qualquer momento. Tá aberto já? Está aberto. Então, o fundo ele começou... Ele está credenciado no Instituto. Ele já foi credenciado. Já foi iniciado, não sei se foi concluído. Já está concluído. Ele está credenciado. Está credenciado. Então você já está apresentando ele fecha quando? Não fecha. Vai ficar aberto. Vai ficar aberto para entrar. Ele é terminado isso. Tá. Então, e assim, como eu estava falando, óbvio que em renda variável você vai estar sujeito a uma volatilidade, mas acho que um dos grandes diferenciais desse fundo aqui é a consistência do retorno, né? Você vê que o ano que a gente deu um retorno negativo foi em 2008, quando teve a crise do mercado hipotecário americano, mas mesmo assim o fundo conseguiu entregar uma performance acima do Ibovespa, mas você vê que nos outros anos, né, ele consegue entregar retornos consistentes e crescentes ao longo do tempo. Então, acho que o absoluto, acho que uma das principais mensagens que eu queria passar para vocês é que é importante diferenciar um bom fundo de renda variável do que simplesmente investir na bolsa, né? A gente vê a bolsa muito mais como um meio que a gente tem de investir, de se tornar sócio das melhores empresas no Brasil, né, do que como uma classe de investimento. E o retorno mostra isso, né? Ao longo do tempo, você pega aqui 10 anos, o nosso fundo deu 20 vezes quase o retorno do Ibovespa, tá? E como é que a gente faz para conseguir atingir esse retorno aqui de uma maneira tão consistente, né? São 4 pontos aqui que eu gostaria de passar para vocês, né? Que são, que a gente chama aqui, que é o nosso mantra, né? Que a gente segue ali na risca e que a gente fala aqui que é a nossa filosofia de investimento, né? O primeiro ponto é a concentração e convicção. A gente só vai, você pega a carteira hoje do absoluto institucional, você vai ver que ali entre 8 a 10 empresas, elas representam quase que 80% do patrimônio, né? A gente acredita que você, concentrando os investimentos naquelas empresas que têm uma maior convicção, é que você vai conseguir entregar uma rentabilidade diferenciada para o seu investidor. Óbvio que sempre levando em conta, né, o nível de diversificação necessário para você otimizar, né, a relação de risco com o retorno da carteira, mas você mantendo uma carteira concentrada, que a gente acredita que seja a melhor estratégia quando a gente está falando aqui de investimento de renda variável. E depois eu vou mostrar a rentabilidade, vocês vão ver que de fato é isso mesmo. E a questão da convicção é que para você manter uma carteira concentrada, você tem que ter um nível de convicção muito alto, né, porque a sua margem de hora diminui. E como é que a gente faz para ter esse nível de convicção? Aí vem no ponto número 2, né, na questão do conhecimento. Então a gente tem, como eu falei, a gente tem a nossa equipe de analistas lá de renda variável da Asset, que é uma equipe altamente qualificada. Assim, garanto para vocês que é uma das melhores gestoras de renda variável do Brasil, né, já trabalha junto há muito tempo. E a gente tem para a gente fazer qualquer investimento, a gente tem que ter um conhecimento muito profundo, né? A gente tem que entender em detalhe ali quais são as variáveis que fazem aquela empresa gerar lucro, né? A gente tem, por exemplo, analista que cobre o setor de mineração. Todo ano ele vai para a China para falar com o regulador, para visitar os portos, para visitar toda a cadeia, para ele analisar toda a cadeia de minério de ferro. O mesmo como o cara que é o analista que cobre, por exemplo, setor de varejo, a gente tem investimento na loja Renner, então ele vai lá visitar todos os centros de distribuição da loja Renner. Então, assim, a gente tem que estar acompanhando no dia a dia, né, a empresa, tem que ter um acesso ali ao management da companhia. A gente não fala só com o CEO, o CFO da empresa, a gente vai na loja, vai querer entender ali a diretoria da empresa, está alinhado com o negócio. Da mesma maneira que a gente quer dentro do banco, né, que a gente fala, os sócios, né, todos os executivos são sócios do banco, que são alinhados com o negócio, são engajados com o negócio. Nas empresas que a gente investe, a gente também procura investir nessas empresas que têm esse perfil, porque esse alinhamento de interesse ele é importante e ajuda, né, no crescimento, né, na performance da companhia. Então essa questão do conhecimento para a gente é muito importante. Até se perguntar, mas você pega depois eu vou mostrar as principais empresas que contribuíram para a performance do fundo nos últimos anos. Vocês vão ver que são todas marcas premium, né?
Raramente a gente investe numa empresa no IPO, que está começando o negócio agora, não porque a gente não, às vezes a gente até gosta do negócio, mas a gente não tem aquele conhecimento que a gente exige ser necessário para a gente investir. Então essa questão do conhecimento é importante. O terceiro ponto é a qualidade, né? Como eu falei no início, esse fundo aqui é o que a gente fala para os nossos clientes, é a oportunidade que a gente tem de se tornar sócio das melhores empresas no Brasil. Eu prefiro pagar caro numa empresa do que de uma empresa de boa qualidade, obviamente, porque são essas empresas que a gente acredita que vão superar as expectativas do mercado e são essas empresas que vão gerar valor, vão otimizar o uso do capital dos acionistas, né? Então, eu não vou investir numa empresa, vou pegar uma empresa no setor de varejo. Todo o setor de varejo subiu 30%, mas essa empresa subiu só 5%. Então, vamos comprar essa empresa que subiu só 5%, porque ela está faltando subir os 25% ainda para acompanhar o setor dela. Não é isso. Às vezes eu quero investir, eu vou pegar o setor de varejo, qual é a empresa, qual a melhor empresa no setor de varejo que tem ali, que eu estou confiante, convicto de que ela vai conseguir entregar retornos consistentes ao longo do tempo. Porque o fundo nada mais é do que o reflexo do desempenho das companhias que a gente investe. Então, se eu quero ter um retorno consistente no meu fundo, eu tenho que investir naquelas empresas que vão entregar retornos consistentes, né? Então, e isso foi muito bom. Você vai ver que nos últimos anos, mesmo quando você pega o absoluto institucional, começou em 2010. Pegar 2010 para cá, o crescimento da economia brasileira foi zero, né? Não cresceu nada, inflação alta, juros altos, ou seja, com uma maré totalmente contrária ao segmento aqui de renda variável. E depois vou mostrar para vocês a rentabilidade do fundo. Ele bateu todos os índices de renda fixa e de renda variável, tá? Quando eu digo renda fixa, eu falo IPCA mais 6, que é a meta atuarial do Instituto, CDI, RFM, enfim, e qualquer IPX, Ibovespa, enfim. Então, depois eu vou mostrar a rentabilidade. Mas só essa questão, porque essa questão da qualidade é importante, porque assim, são essas empresas, né, de boa qualidade que elas conseguem desempenhar independentemente do cenário macroeconômico. É isso que a gente chama de empresas com dinâmica própria. É uma empresa que, se você falar, tem uma empresa aqui no setor de varejo e vestuário, numa economia que o desemprego está elevado, juros no maior nível, em patamares bastante altos, inflação alta, confiança do consumidor lá embaixo, sem perspectiva nenhuma de crescimento. Então, sai correndo do setor de varejo. Mas aí é que entra o management da companhia, né, a boa gestão, a boa execução. A loja Renner foi uma empresa que, nos últimos 5 anos, ela entregou um retorno anualizado ali acima de 20%. E agora a empresa está expandindo aqui na América Latina. Essa é uma empresa que a gente espera que ela dobre aí nos próximos 4 ou 5 anos. E se a gente tiver um vento favorável no Brasil, pode ser que ela dobre aí nos próximos 2 ou 3. Pode ser que seja mais rápido esse desempenho dela. Então, só para reforçar aqui o ponto da qualidade, para a gente ele é muito, muito importante. E por último, como eu falei aqui, tem um alinhamento e a preservação de capital. Quando eu falo alinhamento, é porque 1/3, hoje a estratégia do absoluto, só do absoluto, tem 7,5 bilhões de reais. 1/3 dessa estratégia é dinheiro proprietário do banco. Então, dinheiro dos proprietários, dos sócios e funcionários do BTG Pactual. Então, ou seja, se o absoluto vai mal, eu não posso comprar cota de outros fundos, eu tenho que comprar cota. Se eu quiser investir em renda variável, o dinheiro em renda variável está no absoluto. Então, assim, isso gera um alinhamento de interesse com todos os cotistas, porque se o fundo for mal, você vai mal, eu vou mal, o banco vai mal, e banco de investimento ele corta custo que nem a gente corta unha, né? O capto a CDI. Então, meu custo de oportunidade, por exemplo, o banco de investimento ele ganha dinheiro como? Pega o dinheiro emprestado, a CDI, o CDB do banco, eu te pago o CDI, e eu tenho que reinvestir em algo acima do CDI, porque senão fecha o banco, né? Então, ou seja, a bolsa caiu 20% no ano. O meu fundo deu 2% positivo. Tá bom? Não, tá ruim. Por quê? Porque eu peguei dinheiro emprestado pagando, vamos supor, hoje a CDI está ali 6,5, né? Eu peguei eles a 6,75, alguma coisa assim. Mas assim, quando o CDI estava 14, 15, né? Então assim, só para isso gera um alinhamento de interesse, porque eu também vou focar, obviamente que isso é uma das coisas que também tem que ser levado em consideração. Qual foi o nível de risco que aquele gestor assumiu para ter aquele retorno, né? Eu dei um fundo aqui que entregou 100% em um ano só. Ótimo, o gestor está de parabéns, em um ano. Mas qual foi o nível de risco que ele assumiu? É o nível de risco que eu estou disposto a correr? Então, são coisas assim, são esses detalhes, né, que são importantes a gente analisar na hora de fazer
na hora de escolher um fundo, né, para investir. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais aqui do fundo institucional. É o alinhamento de interesse, a qualidade de gestão e o foco na preservação de capital. Você vai ver que o fundo, vou mostrar aqui, acho que a página depois a gente pode dar, aqui tem um retorno ano a ano, mês a mês do fundo. Antes de você passar, Bernardo, para o PAG, poderia me dizer, você sabe dizer, a questão, aqui nós temos aqui 8% do fundo tem aí da saneamento. Você saberia me dizer qual empresa dessa está nesse saneamento? Aqui é mais energia, né? Aqui a gente divide em energia e saneamento. Hoje a gente tem 8% do fundo está investido numa empresa chamada Equatorial, que é uma empresa de... Material de saneamento? Não, de energia elétrica. E saneamento? Saneamento não tem, porque divide como energia e saneamento, o foco é dentro do mesmo... A gente bota aqui energia e saneamento junto, aqui no setor de utilities, que a gente chama. Mas no caso do fundo institucional tem só Equatorial, que é uma empresa de distribuidora de energia, que é uma das melhores empresas aí. Eu acho que agora com essa questão aí da Eletrobras tendo que vender os ativos dela, é uma empresa que ela está muito bem posicionada para comprar esses ativos, para gerir esses ativos, para gerar uma sinergia dentro da empresa, né, e otimizar o lucro dela. Então, no setor de energia, a gente tem essa empresa chamada Equatorial. Tá? Só um minutinho. Eu vou pedir para que os conselheiros anotem os questionamentos e no fim da sua apresentação, para que não interrompa, senão a gente fica mais tempo. Tá? Eu peço a gentileza de guardar as perguntas para o final. Tá bom. E aí aqui na página 19, aqui você tem o retorno do absoluto institucional, no período ele deu 180%, 180% contra 25% do Ibovespa. Ou seja, quem botou R$100 no absoluto institucional em 2010, hoje está com R$280. Quem botou R$100 em 2010 no Ibovespa, hoje está com R$125. Então, assim, o absoluto institucional realmente é um fundo que vem conseguindo entregar um retorno diferenciado para os investidores. Tá? E aqui na página seguinte, tem como eu falei, tem as principais empresas que contribuíram para a performance do fundo nos últimos anos. Né? Então, você vê, em 2018, o principal case de sucesso aqui foi a Magazine Luiza, a Gerdau, e a Itaúsa e a B3. A Magazine Luiza, destaque de performance, a Magazine Luiza é uma empresa que eu estou no setor de varejo, né? E agora é meio que a Amazon do Brasil, né? Ela vende tudo online, então é uma empresa que também está muito bem gerida, passou muito bem pela crise, a perspectiva de crescimento de lucro para essa empresa está cada vez melhor, então é uma empresa que a gente está bastante otimista, e apesar dela ter subido 65% no ano, a gente ainda vê muito mais espaço para ela crescer ao longo dos próximos anos. Tá? Aí você pega em 2017, por exemplo, a principal empresa que contribuiu para a performance do fundo foi a Loja Gênia. A Loja Gênia subiu 71% em 2017. A Itaúsa, que é a holding do grupo Itaú, que tem o Itaú, a Duratex e tal, ela deu 38%. A Localiza, ela deu 106%. A empresa Localiza, que é uma empresa de automóvel, que faz aluguel de carro. E a B3 também deu 41%. Aí você pega em 2016 a Loja Gênia também, foi um dos destaques de performance. Você vê que alguns desses nomes eles vão se repetindo ao longo do tempo. E por que isso? Porque quando a gente investe na empresa, assim, antes de investir, o nosso nível de análise ele é tão profundo, óbvio que a gente não tem obrigação de permanecer investido em nenhuma empresa. Eu estou dizendo que assim, o nível de rotatividade dentro das empresas, dentro do fundo, ele é baixo. O que a gente chama muito ativar. Eu acho que a Loja Gênia, esse trimestre, ela vai ter um resultado muito acima da expectativa do mercado. Então, eu reduzo um pouco, né, a posição que eu tenho numa determinada empresa e aumento a Loja Gênia. Agora, dificilmente você vai ver, vou comprar a Loja Gênia hoje, vou vender ela amanhã, eu vou comprar a Loja Gênia hoje, amanhã eu compro a Riachuelo, né? Então, não é isso. Né? A gente, geralmente, quando a gente investe, a gente dá um tempo, a gente é muito mais como um sócio
né, do que um investidor que está querendo entrar para especular no mercado. A gente entra muito mais como sócio, que a gente está querendo fornecer o nosso capital para permitir que aquela empresa otimize o uso do nosso capital. Se você pega cada nova loja da loja Renner, ela gera um retorno de 30%. Então, aonde no mercado que eu vou achar um ativo que me dê um retorno de 30%? É difícil, né? Então, tudo tem que ser ponderado pelo risco. Então, eu prefiro entregar o meu capital para a loja Renner, porque eu sei que ela vai me entregar um retorno satisfatório, né? Então, assim, a loja Renner, você vê, ela está em 2015, né, a bolsa caiu 13%, a loja Renner subiu 14%, né, a Ultrapar subiu 20%, a Equatorial 27%, enfim. Então, e aqui você vê ao lado, você vê a atribuição de performance aqui, de cada um desses papéis, tá? E aqui tem ano a ano, 2014, 2013, mas você vê aqui que a loja Renner foi destaque de performance também em 2012. Então, assim, 2012 ela já foi destaque de performance. Então, o que isso mostra para você? A gente já acompanha a empresa há muito tempo, né? O conhecimento, ele óbvio que ele vem com o trabalho, você está ali no dia a dia, você está gastando sola de sapato, mas ele também vem com o tempo, né? Então, assim, você vê que a gente já acompanha a empresa já há bastante tempo, né? Você vê a Ultrapar foi destaque de performance em 2010, mas ela também foi destaque de performance aqui em 2015, né? Então, hoje ele ainda faz parte da carteira do fundo. Então, é uma empresa também que a gente já acompanha aí há bastante tempo. Tá? E hoje, aqui, na página seguinte, essas aqui são as principais posições do fundo hoje. Então, você vê aqui que você pega, você tem cerca de 8 empresas, 85% do portfólio do fundo, e aqui você vê que são todas empresas premium, né? Como eu falei, são empresas conhecidas. Estamos falando aqui da Equatorial, Loja Renner, Itaúsa, Ambev, né? Que eu acho que, se eu comentar, a B3, que a B3 é a fusão da CETIP com a BMF Bovespa, né? A BMF Bovespa é onde é negociado todos os contratos futuros de juros, de câmbio no Brasil, né? A Localiza, que é a empresa local de carro, Itaú, e a Magazine Luiza, né? Então, esse é o fundo. E aqui eu fiz uma análise, né, com a carteira de renda variável do Instituto, né? E aqui eu fiz uma simulação hipotética, né, como só considerando, né, que a gente vem conversando, se a gente aumentasse, hoje vocês têm 9% ali, 9 alguma coisa, por cento em renda variável. Se você aumentasse, né, 1%, passasse para 10, 9 para 10, e esse 1% fosse investido no absoluto institucional, o que isso contribuiria para a performance, fazendo uma análise comparando com o passado, né? De que maneira isso contribuiria para a carteira de renda variável do Instituto, né? Então, isso foi comprovado que o retorno vai aumentar, o retorno teria aumentado, a volatilidade, que é o risco da carteira, né, ele teria diminuído, né? Ou seja, o Sharpe, que mede a sua relação de risco-retorno, ele teria aumentado. Então, ou seja, com a adesão do absoluto institucional na atual carteira de renda variável do Instituto, ele geraria um incremento de rentabilidade, né, e uma redução da volatilidade. E, como eu botei só 1%, obviamente ele tem uma representatividade dentro da carteira muito menor do que os fundos que já existem, né? Se eu quisesse ser mais arrojado, botasse uma representatividade ainda maior, essa contribuição do absoluto institucional, ela seria ainda mais significativa, né? Eu até trouxe aqui aqui tem uma... Deixa eu pegar esse aqui, ó. Aí você vê, né? Logo no topo da página, aqui são os fundos de renda variável que hoje eles compõem a carteira do Instituto, tá? Então você vê que o BTG Pactual Absoluto Institucional aparece ali aí você vai descendo, BTG Pactual Absoluto Institucional, Vanguarda, Geração, Bahia e o fundo da 20, tá?
Se você pegar na rentabilidade, aí tem rentabilidade no mês, no ano, em 12 meses, 24 meses, 36, 48 e 60 meses. Você vai vendo que o BTG Pactual, no acumulado de 60 meses, ele está em segundo. Né? Se você pegar em 48, 36, 24, 12, ele está em segundo, ele fica só atrás do fundo da Bahia. Tá? Mas eu acho que o que tem que chamar, como eu falei, né, o grande diferencial do institucional é a consistência de retorno do fundo. Né? Então, assim, a gente procura entregar um retorno, a gente não quer entregar um fundo que vai dar 60% no ano e no outro ano vai dar zero. Eu prefiro entregar 30% no ano e 30% no outro. Né? Então, você vê aqui que o institucional, por exemplo, se você pegar a rentabilidade em 48 meses, deu 55%, 56%. Se eu pegar em 24 meses, está mais ou menos ali que a metade. Né? Então, 56% ali por cento em 48 meses, se eu pego 24 meses, está dando 22%. Não estou dizendo que o fundo eu acho o fundo da Bahia um excelente fundo, estou dizendo o nível de risco que ele assume, que é um fundo um pouco mais volátil, mas é um excelente fundo. Mas você vê, em 48 meses, o fundo deu 61%, e em 24 meses, ele deu 50%. Entendeu? Então, ou seja, em 48 meses, meu fundo deu 61%, em 4 anos, meu fundo deu 61% no acumulado. Só que se eu pegar a rentabilidade de 2 anos acumulado, ele deu quase que 90% da minha rentabilidade em 4 anos, foram nos 2 últimos anos, entendeu? Se você pegar no absoluto institucional, nos 2 últimos anos, a rentabilidade foi metade da rentabilidade que eu tive nos últimos 4 anos. Então, esses são fatores que eu acho que é importante se eu analisar, que eu falo, é o nível de risco que o fundo assume, né, para atingir o retorno. E aí, na página seguinte, aqui na apresentação, eu fiz a consistência do retorno ano a ano. Então, eu peguei ano a ano, quanto que o absoluto institucional deu em 2018, 2017, 2016, 15, 14, 13, até 2011. O fundo que terminou em primeiro lugar mais vezes foi o fundo do BTG Pactual Absoluto Institucional. Aqui está o número de vezes que ele terminou em primeiro lugar. Então, o Absoluto Institucional terminou em primeiro lugar 3 vezes, o fundo do Bahia terminou em primeiro lugar 2 vezes, o da Geração 2 vezes, e o Absoluto Institucional terminou em segundo lugar 6 vezes. Então, é o fundo que mais terminou em primeiro lugar e o fundo que mais terminou em segundo lugar. Então, assim, é um fundo que, isso, como tu pega a rentabilidade ano a ano, aí você consegue ver melhor, né, a consistência do retorno do fundo. Porque às vezes eu pego um fundo que deu 70% no ano, aí eu vou olhar o acumulado dele em 4 anos, e, só no ano deu 70%. Então tem que ter dado pelo menos aí uns 140%, né, em 4 anos. Mas como isso não acontece, né, a gente prefere entregar um retorno positivo, porque a gente não quer. Os investidores agora assim, sempre perguntam para a gente: qual que é o melhor momento para você entrar no absoluto institucional? Agora está no bom momento? Eu acho que agora está num ótimo momento. Mas eu vou falar assim: o melhor momento para você entrar no absoluto institucional é hoje. Se me perguntar amanhã, eu vou falar é hoje de novo. Por quê? Porque a maneira como a gente gera esse fundo é para entregar retorno consistente. A gente não quer que o nosso investidor... porque assim, se eu tivesse um fundo muito volátil, que é na montanha russa, ou seja, em 2 anos deu 90%, tá, tudo bem, mas e 36 meses? Em 36 meses ele deu 80%. Então, assim, eu não quero que o investidor ele fique sujeito a essa montanha russa e fique tendo que acertar o momento de entrada no fundo. Eu quero entregar retornos consistentes. Eu quero bater a meta atuarial do Instituto numa janela ali de 3 a 4 anos. Se bater a meta atuarial, entregando um retorno ali de 20% ao ano, eu estou satisfeito. Eu não tomo risco para entregar, eu não quero entregar 60% ao ano para vocês, retorno 40%. Eu quero entregar um retorno ali de 20% ao ano, com uma Selic, com uma meta atuarial ali de 10%, como esse ano, se eu entregar 20%, tá ótimo, retorno anualizado, né? Esse é o objetivo do fundo. Eu não quero ter um fundo que vai te entregar aqui 40%, 50%. A nossa meta de retorno do absoluto institucional anualizado é 20%. Óbvio que se tiver um cenário a favor, óbvio que a gente quer entregar sempre o máximo possível. Estou dizendo que o nosso objetivo de retorno, né, é para entregar ali cerca de 20% para bater a meta do Instituto sem grandes sustos.
Óbvio que renda variável sempre vai estar sujeito a alguma volatilidade, né? Não estou dizendo que não vai ter volatilidade nesse meio do caminho, mas a gente procura minimizar o risco e a volatilidade da maneira como a gente gere, tá? Então, eu acho que esse aqui seria o assunto institucional. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Vocês, por favor, fiquem à vontade aí para fazer qualquer tipo de pergunta. Se for questão de horário, pode passar a palavra. Valmir, alguma consideração? Não, aquele rating ele já falou, né? Mas eu não tenho nada para pensar, não. Acho que tem um colega que está com uma dúvida ali. Não. Eu vou aproveitar o momento que me passou a palavra, que o presidente podia ter justificado. Para quem for assistir o vídeo e estiver estranhando a presença do Edu e da Íria, eles foram convocados porque a conselheira Eliette e a conselheira Nara estão por afastamento por motivos de saúde. Então, ambas estão de atestado médico. A Nara passou por uma cirurgia nos olhos e a Eliette está com um pouco de estresse, está com uma precordialgia, então por isso as duas não estão presentes hoje, tá? Obrigado pelo esclarecimento. Foi a pedido das mesmas, inclusive. Quanto ao fundo, voltando ao assunto, Bernardo, quando nos foi dito que a BTG Pactual viria fazer a apresentação, eu fui, as outras também foram pesquisar algumas coisas e alguns nomes, né? E o Google está aí carregado de informações, né? E algumas notícias do Google não são muito favoráveis ao BTG Pactual. Tem nome de presidente do banco envolvido na Lava Jato, tem prisão decretada, tem uma série de notícias, eu tenho até os links aqui no celular de algumas notícias, mas a gente pode perceber que o nome BTG Pactual está bastante envolvido com uma série de ações não muito lícitas, né? Vamos dizer assim. E aí eu queria que você nos dissesse o que faria, né, com que nós tivéssemos a segurança de colocar um patrimônio do Instituto nesse fundo, um fundo que está vinculado a diversos escândalos, inclusive um deles faz parte da investigação da Lava Jato, que ainda não acabou, eu tenho fé que vai todo mundo para a cadeia, amém. E, então, assim, fica um pouco difícil para a gente gera uma insegurança bastante grande, até mesmo para receber. E assim, por favor, não é com você, mas fala assim, falou o nome, pesquisou, deu uma manchinha. Também chegou a conversar comigo, foi conhecer lá. A história pregressa desse instituto nos deixa com os cabelinhos assim, apesar de não aparecer na gravação, quando aparece um nome de um presidente do banco, o nome do banco envolvido em uma série de coisas ruins, né? Só complementando a fala da consideração, André Esteves, o que ele compõe hoje a Pactual? Eu vou falar, assim, eu sou até suspeito para falar no André Esteves, até porque eu trabalho lá no banco e estou lá no banco há mais de 10 anos. E não conheço ninguém no mercado financeiro que trabalha tanto quanto ele trabalha. O que aconteceu com o banco foi o seguinte, assim, não vou dizer, chegar aqui e falar para vocês que a gente não aprendeu com os nossos erros aí que a gente teve no passado. Primeiro, só para deixar claro aqui, o André Esteves, ele foi, se você botar no Google lá, BTG Pactual, vai aparecer uma série de notícias de fato. O André Esteves, ele foi acusado, depois ele foi pedido, o Ministério Público pediu a absolvição, foi quem fez a acusação, pediu a absolvição, e esse ano ele foi inocentado, né? Se a gente quisesse, se a gente não tivesse mais a intenção de ser se a gente não quisesse seguir com as nossas atividades, a gente poderia entrar com um processo, porque isso deu um prejuízo bilionário para o banco, não só bilionário para o banco, como foi provado que foi um erro que fizeram com o BTG Pactual, fizeram uma acusação no André Esteves, o Ministério Público fez, foi o mesmo Ministério Público que fez aqui, acusou, depois pediu a absolvição, porque de todas as investigações que conferiram que o André Esteves não tinha feito nada de forma nada incorreta.
E aí depois o juiz, ele acatou, né, o que o Ministério Público tinha sugerido de absolver o André Filho. Então, assim, o banco, ele é fiscalizado, só para vocês terem uma ideia, o Pactual ele é um banco de atuação global. Ele é fiscalizado por mais de 35 bancos centrais no mundo inteiro. São 35 bancos centrais em 38 instituições federativas diferentes, 38 países diferentes. Então, assim, é um banco que sofre uma fiscalização extremamente intensa. Nunca foi apontado nenhuma irregularidade do Banco BTG Pactual. O que teve foi com relação ao André Esteves. O banco sequer foi investigado, né? Então, você pode ver lá na mídia, então, falando de investimento de Sete Brasil. Sete Brasil, a gente tem hoje um processo contra a Petrobras, né, porque a gente está lutando na justiça para ser ressarcido cerca de 2 bilhões de reais. Se você perguntar, tem chance de ganhar os 2 bilhões? Acho que não. A empresa não está, não sei, tem que ver. Está na mão está numa câmara de arbitragem e a gente espera que até o final do ano tenha uma decisão. Mas a gente foi beneficiado? Não, a gente não foi beneficiado, pelo contrário. A gente era simplesmente como se a gente fosse um acionista, a gente era um acionista da Sete Brasil, é como se eu quisesse processar o acionista da Vale pelo rompimento da barragem de São Marcos. Né? Então o que a gente fez, em nenhum momento foi beneficiado na Sete Brasil, pelo contrário, a gente foi prejudicado, porque tinha um cartel dentro da empresa e a gente não sabia. A gente não era um acionista controlador, a gente não era, tinham outros acionistas que eram maiores do que a gente, outros credores, o banco não tinha dívida, mas tinham, você pega todas as principais instituições financeiras do Brasil, tinham dívida com a Sete Brasil. Então, assim, a quebra da Sete Brasil teve efeitos primários, secundários, terciários na economia brasileira. Mas, quando a gente fez o investimento, lá em 2013, vocês vão lembrar que o pré-sal era a galinha dos ovos de ouro aqui no Brasil. E lá no banco, tudo que tem um racional econômico financeiro, na época a gente fazia. Óbvio que agora a gente aprendeu com os nossos erros. E agora, quando a gente pode fazer qualquer investimento lá dentro do banco, a gente vai ver, bom, tem racional econômico financeiro aqui? Tem, tudo bem. Mas pode ser que tenha agora, você está confortável em fazer um negócio com essa contraparte aqui? Será que pode ter algum ruído depois? Pode? Então tá bom, estamos fora. Né? Agora, então assim, essa é só para dizer que, deixa claro, o Banco BTG Pactual, ele sequer foi investigado, não teve nenhuma irregularidade. O André Esteves, ele foi de fato, ele foi acusado, foi inocentado. Agora, isso, não, assim, eu acho que a Lava Jato, ela de fato, eu acho que a lei tem que ser cega. Agora, eu acho que também tem que ser levado em consideração algumas atitudes, né? Você querer fazer isso com o banco BTG Pactual, o tamanho que é o banco, o banco, o maior banco de investimento da América Latina, você chegar e prender fazer uma acusação com o presidente do banco sem ter prova, isso acaba gerando um risco sistêmico para o país. E fazendo do limão a limonada aqui, para os investidores, isso só serviu para dar uma confiança ainda maior para eles. Porque o BTG Pactual passou pelo pior teste de estresse possível e imaginável que uma instituição financeira poderia ter passado. Pra vocês terem uma ideia, o banco ele pagou, ele tinha 130 bilhões de reais sob gestão, chegou a 60 bi. Ele pagou 70 bilhões de reais em resgate em fundos. Então, assim, mal comparando aqui, é como se fosse a asset inteira do Banco Safra, você não paga liquidada. Então, tinha 70, agora você tem 0. Então, ou seja, a gente tinha fundos, por exemplo, fundos que tinham liquidez de 0. Fundo de crédito privado que tinha 7 bilhões lá, e a gente, pelo contrário, a gente ainda foi na imprensa falar que, olha, a gente quer mais que os investidores resgatem os recursos que tem aqui nos nossos fundos, porque na nossa visão, a única maneira do investidor se sentir confortável em investir com a gente é ele ver o dinheiro que ele investiu de volta. Né? E quanto mais rápido a gente devolver o dinheiro, mais rápido a gente acreditava na época, isso de fato se provou que era correto, ele ia voltar a confiar no banco. Então, assim, fazendo aqui um resumo, isso serviu para mostrar que, falando especificamente da nossa asset, a gente tem todos os nossos fundos, além de terem bons ativos, né, ativos de qualidade,
mais importante do que você ter ativo de qualidade é você ter ativo marcado pelo preço correto. Né? Porque se eu tenho uma cadeira, vamos supor que eu tenho essa mesa aqui, todo o meu fundo está investido nessa mesa aqui. Se eu estou marcando no meu fundo que essa mesa aqui vale R$1 milhão, acontece esse evento que aconteceu, todos os cotistas vão começar a resgatar, eu vou ter que vender essa mesa por R$1 milhão. Se eu não conseguir vender essa mesa por R$1 milhão, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda. Né? Então, assim, só para você ter uma ideia, a gente pagou R$70 bilhões, não fechamos nenhum fundo para resgate, honramos todos os nossos compromissos, e se você for pegar a rentabilidade dos nossos fundos, nenhum fundo teve rentabilidade impactada. Né? Então, ou seja, eu sei, é chato, gera questionamento, sua pergunta é muito pertinente, você fez muito bem de perguntar, mas eu acho que é importante a gente deixar isso claro, que o banco sequer foi investigado, e como eu falei, a gente também tinha um banco de sócios, né? E eu tive, assim, na minha área, né, eu sou responsável pela área de regime próprio de previdência social e fundo de pensão, que é uma área que, se vocês forem olhar bem, é um segmento que já teve problemas no passado. O banco atua nesse segmento há mais de 10 anos. Ele nunca foi envolvido em nenhum escândalo envolvendo ou fundo de pensão ou RPPS. E por que isso? Porque eu sei como a gente atua nesse segmento. Eu boto minha mão no fogo como a minha área atua. Agora, se você se coloca no meu lugar, eu estou aqui fazendo todo o meu papel direitinho aqui como mando figurino, mas eu não sei o que a outra área lá que está investindo na SAT Brasil, que são sócios do banco também, então eu não sei como eles estão trabalham. Cada um tem o seu papel dentro do banco, concorda? Então o que a gente fez? Claro. Por exemplo, mas agora vocês acabam de associar com o Nelson Jobim, que é um dos maiores escândalos agora no governo inteiro. E ele é o responsável pelas relações institucionais. Isso não prejudica? Qual escândalo do Nelson Jobim? Uai, ele está na Lava Jato. Nelson Jobim? É. Acho que não. Acho que, assim, desculpa a minha ignorância, mas eu acho que eu não desconheço, até procurar. Mas o Nelson Jobim foi ministro da Defesa do governo Dilma, ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, ele é um cara altamente respeitado, inclusive foi cotado. Agora no governo Temer, contra o Nelson Jobim? Não foi contra o Nelson Jobim. Mas assim, e só para concluir, como eu estava falando, essa questão aqui dos preços dos ativos, né, isso só reforça a tese, né, da qualidade da nossa gestão. Isso, e falando aqui eu estava falando aqui dos sócios, né? Como eu falei, a minha área, eu boto a minha mão no fogo, porque eu sei, estou ali no dia a dia, eu sei que não tem conversa torta aqui no BTG Pactual. Agora, o que o outro sócio está fazendo na outra área, eu não tenho como saber. Cada executivo é responsável pela sua área. Então, o que a gente fez? Imagina, novembro 15, eu estou lá chegando para trabalhar no banco, eu ligo o Globo News, vejo lá, André Esteves, preso. Se coloca no meu lugar. Né? Eu falei assim, pô, eu estou fazendo dinheiro aqui, peraí, eu estou trabalhando no lugar errado, eu estou fazendo tudo certo aqui, está todo mundo fazendo coisa errada. Você também tem que gerir dentro do próprio banco. Né? Os sócios, para você não virar um circo. Né? Então, o que a gente fez? Reunimos todos os sócios do banco numa sala e falou, olha só, a gente vai contratar uma auditoria independente para a gente aqui dentro do banco, para todo mundo estar ciente de que não tem nenhum mal feito aqui dentro dessa organização. Você está todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. E assim, as consequências são inimagináveis. Vamos até o final. Está todo mundo de acordo? Está todo mundo de acordo. Então a gente contratou a Queen Emanuel, que é a maior empresa de auditoria especializada em crime de colarinho branco no mundo. Eles fizeram uma investigação no banco durante 4 meses, sendo que antes de contratar já tinham alertado a gente, olha, 90% dos casos em que a gente faz esse tipo de investigação, a gente acha coisa errada. Vocês têm certeza? Porque se a gente assumir esse case aqui, a gente tem um nome a zelar e a gente vai divulgar. Vocês querem isso? A gente quer isso. Então tá bom. Então contrataram a Economênio, ficaram 4 meses lá, falando com quem, falando com todos os executivos do banco, analisaram mais não sei quantos mil e-mails, documentos e tal, concluíram a análise e falaram, olha, como a gente falou antes de fazer a negócio, são raríssimas as vezes que a gente faz esse tipo de investigação. Pra vocês terem uma ideia, a Queen Emanuel que está fazendo, quem está levantando todos os casos de corrupção da FIFA é a Queen Emanuel. Né? Então assim,
Eles analisaram tudo e falaram, olha, raríssimas vezes são as investigações que a gente faz desse tipo e não acha nenhum mal feito dentro do BTG Pactual. Isso serviu, óbvio que para os investidores, serviu para eles se sentirem mais confortáveis, mas tão importante quanto para os investidores se sentirem confortáveis, foi importante para os próprios funcionários, né? Imagina, eu estou fazendo tudo certo, eu quero ter certeza que o outro cara lá também está fazendo a coisa certa. Porque eu também não quero ficar me associado a um banco que faz coisa errada. Claro, eu posso, o que não falta é outra gestão financeira para trabalhar. Então, assim, isso foi importante, né? Isso serviu para manter todo mundo, e você vê que os principais executivos do banco todos permaneceram. A nossa equipe de gestão de renda variável não teve nenhuma alteração, nem de renda fixa, né? Então isso serviu só para reforçar a qualidade do banco. Mas qualquer tipo de pergunta você pode fazer. Então, o Bernardo, quanto ao André, teve sua explicação, mas se você, como eu disse, a ferramenta Google é muito boa, cada hora que você digita, você acha um monte de outras coisas. A última saiu na Isto É, na parte de dinheiro. BTG e a fatura do suíço BSI. Descredenciou o banco desde 1984, a licença de um banco para operar não era retirada. A BSI retirou. Então, toda hora que você procura alguma coisa, essa é nova, do dia 24/8, de sexta-feira. Né? E aí, aqui, se você ler, depois, quem quiser ler, está dizendo que o rombo foi gigantesco. Então, assim, fica difícil, né? Você quer que eu leia a matéria? Posso ler? Não, eu só quero me explicar. Vou explicar, não precisa nem ler, eu vou te explicar o que aconteceu. O BSI foi um banco... Quem é Renato Com? Renato Com é o responsável do banco pelo BSI. Trabalha no BSI, sócio do BTG. Pois é. Ele que assumiu a presidência do BSI em Singapura. Isso. E as autoridades financeiras de lá apagou a notícia, só porque ele não, mas eu vou te explicar, deixa eu explicar uma coisa. O BSI, qual foi a intenção do BSI? O banco comprou o BTG Pactual, comprou o BSI em 2015. Assim, posso ficar horas aqui falando para vocês. O banco BTG Pactual comprou o BSI em 2015. Vocês estão lembrados, de 2015 era o mundo se acabando aqui no Brasil. Então, qual era a estratégia do banco? A gente precisa de diversificar a nossa fonte de receita. Como é que a gente faz isso? A ideia é tudo mais constante. Se não tivesse ocorrido, o BSI, o que aconteceu? O BSI é um banco suíço. Ele era o quinto maior banco da Suíça. O banco BSI, Investment Grade. O Brasil não era Investment Grade, não é grau de grade, não tinha um Investment Grade. A ideia, qual que era? O BSI, seu controlador do BTG Pactual, imagina o BTG Pactual, se ele fosse um banco de investimento, Investment Grade, num país que não era Investment Grade. Então, na teoria, eu deveria captar no mercado a uma taxa menor que a do Brasil. Essa era a nossa estratégia. Vou fazer o quê? Vou dolarizar. A gente já paga um preço muito barato, bastante atrativo no BSI. Fazia sentido para a gente diversificar a nossa fonte de receita, dolarizar a nossa receita. Não é nem diversificar, não, de setores, não. Moeda, né? Porque o Brasil, você lembra de 2015, como é que estava a situação do país. Então a gente decidiu, ela fazia parte do planejamento estratégico do banco, aumentar a internacionalização, porque a gente vê que realmente aqui o ambiente de negócio no Brasil, imagina que o banco de investimento, você não tem abertura de capital na bolsa, você não tem emissão de debênture no mercado, você não tem fusão e aquisição de empresa, mercado de renda variável derretendo, mercado de juros super volátil, você não sabe quem é o país, você não sabe quem é o presidente do Banco Central não sabe o que fala, inflação descontrolada, juros altos. O que a gente fez? Vamos diversificar as operações do banco. Tomada a decisão, beleza, fomos procurar. A ideia era comprar o Banco Central na Suíça, botar o banco mais robusto, depois de 2 anos, comprar um banco nos Estados Unidos e, mal comparando, ser a Ambev do mercado financeiro. Essa era a estratégia do banco quando ele comprou o BSI. Deu errado. Por que deu errado? Porque aconteceu o negócio do André Esteves. E aí, você imagina que se jogar sem explicar o que fizeram com o banco. Jogaram uma bomba no BTG Pactual, e assim, graças à qualidade dos funcionários, a equipe que está lá dentro, o banco está de pé hoje. Eu digo para você, de 9 instituições financeiras que passaram pelo que a gente passou, teriam quebrado.
não teriam tido a agilidade que eles teve para se manter de pé e passar pelo que a gente passou. Eu falo assim, se você prender uma instituição, o presidente de uma instituição financeira, isso aqui é a pior coisa que pode acontecer no banco. Né? E a gente mostrou que a pior coisa que poderia ter acontecido no banco, aconteceu. O banco está de pé, já voltou à normalidade do negócio. Não estou dizendo que quero que aconteça de novo, não. Eu estou explicando que foi um erro, mas foi um erro que causou bastante prejuízo. Por que vocês não processam a União? Porque se a gente for processar a União, a gente tem que falar assim, beleza, a gente vai fechar a porta do banco, vamos processar a União e vamos ganhar bilhões na justiça. Pode ser. Mas o banco não quis fazer isso. O banco quis continuar os negócios, né? E dar sequência, né, ao modelo de negócio dele. Então, foi justamente isso. Olha, como eu sei que o tempo está estourado, porque o presidente deu 40 minutos só para você, eu te agradeço as respostas, a atenção. E se você tivesse um patrimônio e tivesse todo seu, pessoal, e você colocaria? Eu não colocaria, desculpa. É a minha visão. Mas eu agradeço muito a sua presteza em responder, a sua paciência, viu? Muito obrigada. É isso, eu que agradeço. Obrigado. Mais alguma colocação? Higiene. Não, ela já. O que eu ia perguntar já foi perguntado. Eu quero só fazer uma pergunta. Então, claro, também. Nós temos um problema no fundos de garantias das empresas que nós ficamos, porque aqui nós somos sócios de empresas, né? Essas garantias, como vocês avaliam essas garantias? E se essas garantias que vocês avaliam, elas são mostradas para os investidores antes do investimento? Assim, os fundos que vocês têm hoje, eu desconheço quais são os ativos que tem lá dentro. Teria que fazer uma análise mais profunda, teria que ter acesso a uma série de documentações aí para a gente poder fazer uma análise dos ativos. Falando no caso do BTG Pactual, assim, por exemplo, a gente tem um fundo de crédito privado, o nosso, por exemplo, o crédito corporativo. Esse fundo, é o yield, o crédito corporativo tem desde DCC. Vamos pegar o yield, que é um fundo que tem crédito privado, tem debêntures, que são essas debêntures que vocês têm. Você adiciona uma garantia para caso a empresa não consiga honrar o empréstimo dela, você exerce a garantia. Por exemplo, vou dar uma dívida para uma empresa que quebrou. Tudo bem, mas você deu a dívida para ela e você botou uma garantia. Tá bom, essa mesa de garantia. Essa mesa vale meu empréstimo. Então, a empresa quebrou? Quebrou, mas eu vou pegar essa mesa para mim e vou ter para ler essa mesa. No yield, que é o nosso fundo de crédito de zero, esse fundo ele tinha 7 bilhões de reais na crise. A gente pagou 6 bilhões e meio de resgate em uma semana. A gente conseguiu vender todos os ativos do fundo. Nunca, nenhum fundo do BTG Pactual de crédito, a gente teve um caso de uma empresa que quebrou. Não tô, assim, é um fato. Não teve, para te dizer, a gente teve que exercer a garantia. Não, por quê? Porque você pega a carteira de crédito privado do nosso fundo, o mesmo critério que a gente utiliza na renda variável, o mesmo critério que a gente utiliza na emissão de renda fixa. Ou seja, a gente vai investir em empresas de boa qualidade, que tem um nível de dívida baixo, boa previsibilidade no fluxo de caixa. Esse fundo aqui, os nossos fundos de crédito privado, são fundos que têm um perfil de crédito conservador. Né? Então são empresas prêmios grandes, que se precisar rolar dívida, ela vai no mercado, ela consegue rolar a dívida dela. Eu não vou investir em empresa desconhecida que está pedindo dinheiro. Tem um nome a zelar. Né? Vocês fazem essa avaliação das garantias. A gente faz. Pra você ter uma ideia, no fundo, todos os nossos fundos, não pode, em nenhum fundo nosso de crédito privado, você pode ter empresa com rating com grau especulativo. Todas elas têm grau de investimento. Então, são empresas de rating tipo B acima, né? São empresas grandes. A gente ainda não teve nenhum caso de default ali. Obrigado. A questão do resgate, eu queria até falar, você falou da questão do resgate, nós tivemos um problema nessa questão do resgate. E uma empresa, nós pedimos resgate, ela era de mais 30, ela veio dentro do prazo, depois foi investido nela de novo e depois quase perdemos, que é a MSG. Você conhece o caso da MSG? Porcão. Tá. Então essa é uma empresa também que resgate veio rapidinho de 30 milhões, depois a gente investiu mais 30 e quase perdemos aí, estamos a perder tudo. Então, acho que todo investimento está sujeito ao risco da perda. O investimento, até o investimento do Público do Brasil, se ele quebrar, você vai perder esse investimento.
Agora, existem maneiras de você reduzir esse risco que você toma, né, na hora de investir. Então, por isso que é importante você ter uma equipe de gestão bastante qualificada e experiente, com experiência de fazendo análises ativas, para tentar mitigar esse tipo de risco. Obrigado, Dudu. Obrigado. Lília. Então, o Polipred, nós, enquanto servidores, conselheiros, nós já passamos por esses pontos. Todos vêm aqui pra gente esse sonho de uma empresa de bilhões, como a gente vemos aqui, falando que tinha 400 bilhões, nós só não conhecemos, era a coisa mais linda, enche os olhos de qualquer conselheiro. Mas o prejuízo que nós temos hoje em Paulínia leva os trabalhadores e o conselho a qualquer desconfiança. E o rombo foi muito grande, então hoje, para a gente confiar e fazer a aplicação de risco, para nós hoje é muito complicado. Nós hoje corremos risco por isso. Mesmo porque a gente vê Temer, a gente vê vários políticos hoje envolvidos no nosso fundo de prejuízo. Assim, eu acho que se eu puder falar, eu de fato, assim, eu acho que é importante saber separar também algumas tem instituições financeiras e outras classes independentes que de fato atuam na fé mesmo e você sabe quem são. O BTG Pactual tem 35 anos de existência, atua no segmento de regime próprio de previdência social e fundo de pensão, não é pouco não, é um grande. Há mais de quase 20 anos, nunca nenhum NPS ou fundo de pensão teve qualquer prejuízo no investimento. Pode ter prejuízo por conta de oscilação de mercado, ok, mas não vai ter prejuízo por conta de má fé. Tá? Isso você pode pegar, são quase 20 anos atuando nesse segmento. Pode perguntar para todos os outros institutos que atuam no segmento e vocês vão ver. O banco é uma instituição financeira extremamente séria, que nunca foi sequer acusado de nada. Né? E é isso, assim, os fundos, e você vê que os fundos eles entregam um retorno aí extremamente diferenciado, tudo aqui faz sentido até esse na comparação de rentabilidade. É isso, acho que é uma instituição financeira extremamente séria, Leonardo, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Aí depois o conselho vai se reunir para tomar suas decisões. Eu agradeço muitíssimo a sua presença e a participação dos conselheiros. Vou responder, o Rodrigo só não quer perguntar nada, que ele chegou depois. Aí se ele não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma dúvida, Rodrigo? Não, dúvida não tem que eu conheço. Não, é só que você chegou depois para não deixar você de fora, querido. Mas ele... Não, uma consideração importante, acho que o próprio comitê procurou o BTG. Tá? O nosso comitê? O pessoal procurou, pediu, porque lá atrás tentaram ter relacionamento com o banco, e parece que o banco não quis sim, por alguma situação que estava acontecendo aqui. Então, o próprio comitê procurou o BTG, não foi o BTG que veio ofertar o serviço. Isso é importante. Sim, muito importante você ressaltar. Obrigada. Então, muito obrigado. Eu agradeço o tempo e a atenção, fico à disposição. A gente vai se falar. Ok, obrigado. Obrigada, viu? Nada, a gente tem que... Bem, pessoal, dando continuidade à nossa pauta, foi aprovado recentemente a licitação para locação de equipamentos de informática. E lá estava incluso switch, né? A locação do switch. Só que foi feita uma pesquisa de mercado e chegou-se à conclusão que a aquisição é mais viável financeiramente do que a locação. Para ter uma ideia, o equipamento na faixa aí de 2.900, 2.980, nós vamos pagar uma locação de 476, é isso? É a média, eu só consegui de 12 empresas. Foi feito... A maioria das empresas de informática não loca. Então, o que a gente precisaria adequar nessa licitação seria a exclusão desse equipamento
E se o conselho estiver de acordo, a gente aprovaria a compra. E com relação ao seguro, a Tóquio Marine fez o seguro contra roubo de 200 mil e elétrica 100 mil. E aí a gente pagou R$500 porque o seguro vai vencer em dezembro. Ah, então só pagou a adequação. Só esse período. E eles cobram em terceiros. Então a gente pode ficar tranquilo. Eu lembro que na última reunião que nós tratamos sobre a licitação dos aparelhos de informática, do suíte, foi você que pediu para a gente ver que você gostaria de ter um, né, que não fosse locado, que fosse de patrimônio do Instituto, né? Como reserva, para caso desse algum incidente que estava em operação ter um reserva. E como ficou isso? Eu ia comprar um de 48 e um de 24. De Então a 24 vai cotação ser a é para reserva. dois. Para compra de dois, e aí vai excluir ele daquele processo lá Porque de aluguel. isso. A gente já tem um Swift lá que é nosso. Agora eu vou comprar um de 48 e um de 24. Eu vou ficar com dois de 48 e um de 24. Que aí é o que nós precisamos e vai ficar um de backup. Que vai atender a gente hoje. Então esse valor de 2.073 que está aqui Seria de 48. É de 48. Mais um 900. Isso. É esse valor. É isso. E mais. 900 e pouco é o de 24. Então vai dar um. Vai dar 2.980. Tá. É mais ou menos em torno disso, né? Sabe como é que é a internet? Pode ser que varie um pouco para menos, um pouco para mais, mas não vai passar muito desse valor, não. Essa palavra aqui, se cada administração, cada município, cada governo que entra tem um pensamento a respeito disso. Nós fizemos lá atrás, quando o André Breda era tomava conta das licitações na Prédio, ele fez para todas as ações nossas de compra ou locação, várias pesquisas, inclusive do carro, ligado que quando o Guimarães entrou, achava que era melhor comprar do que continuar a locação. E tudo levava a crer que, sempre locando, você tem, por exemplo, comprar um para ficar de reserva. Se você loca, você tem que ter no contrato, e se quebrar, a locação vem e repõe aquele que quebrou. Assim como é o carro. Sempre tem, quebrou o carro, a pessoa leva aquele embora, traz outro e coloca no lugar. Agora, essa pesquisa de ver o que é melhor, eu não sei quem está certo, porque na verdade nós temos várias ambulâncias que a locação é melhor do que a compra. Nós temos carro de prefeituras, Campinas, em todos os lugares, bombeiro, que a locação é melhor do que a compra. Deu a entender que as empresas de locação de equipamentos de informática não têm interesse em locar esse item que é o suíte. Não sei por que razão. Tanto é que eles não fazem a locação, teria que ser uma locação separada. E essa locação fica inviável. Em 6 meses está pago tudo isso aqui. Então isso é um caso à parte. Tanto é que já foi aprovada a licitação, nós estamos só adequando isso. É a questão de um aparelho. É um equipamento só. Essa régua aqui, ó, de distribuição, só isso. Pois não, Guimarães. Depois que na hipótese de você ter a locação, eu não sei de onde que virá a empresa responsável pelo contrato. Eventualmente pode ser não. Se for não, até que venha alguém de lá trazendo um novo equipamento, como é que fica o crédito esse novo equipamento? Então a intenção é ter um de reserva, caso aconteça algum problema, faz a ligação. E aí, se o caso acontecer. Nesse caso específico, a gente tem esses dois amparados. A gente colocar no contrato que tem que ser dentro da cidade ou uma empresa que teria que fornecer dentro de 24 horas, 12 horas. Aí outra empresa você já barra outra empresa de longe. Não pode. Passa a ser uma cláusula restritiva que pode ser apenado pelo Tribunal de Contas. Bom, senhores conselheiros, estão de acordo com a proposta? Então, ele colocar, eu acho que bens móveis, no caso dos automóveis, não se discute, eu acho que tem que colocar, acabou. Esse tipo de equipamento, mesmo pelo custo também da locação e pela falta de interesse, inclusive, o pessoal colocar isso, eu acho que
Justifica, não tem como discutir, tem que justificar a compra. Mesmo porque em 6 meses você compra um aluguel, você compra um outro. O cara está devolvendo no lugar de alugar. Você está querendo. E não tem nenhum negócio da alocação desse valor. Né? Mais alguma observação? Esse daí é um orçamento preliminar? Não. Já tem os três? Já tem os Não, tem três. 3 orçamentos. Já tem os três? Tem. Ele pegou o valor que eu falei. menor é esse dois aqui. É o menor valor. Isso. Tem mais 2 valores aqui embaixo, ó. Um de 2.460 e um de 2.199. Então, esse daqui... Vai dar 2.980 mais Isso, ou menos. isso mesmo. Os dois. Ok? Ok? Está aprovado. Próximo assunto. 2. Esse. Próximo assunto é a apresentação do Comitê de Investimentos. Quem que vai fazer a apresentação? Pode. Está só Pode. Qual é o último exemplar? Você sabe? Mais ou menos? Tá bom. Maravilhoso. Pois não. Comitê de... Iniciando a parte dele. E, em contrapartida, a questão do tesouro, dos títulos públicos, a gente também levantou outros fundos que dependem também da alteração da política de investimento. Por isso, nós não trouxemos as sugestões de investimento. Para que a gente possa fazer isso, para que a gente passe as sugestões, a gente precisa alterar a política de investimento e ter esse estudo para poder investir nos títulos públicos. Para aplicar em título público vai ter que mexer na política? O que ele sugeriu? Não. No título público, sim. Sim, também. porcentagem. Porque no qual do percentual. Tá. É. Mas a questão do estudo da LM é por quê? Por causa do tempo. Esse daí a gente já fez no passado, É. esse estudo. O que é a LM? É um estudo assim para ver o quanto tem de despesa, o quanto vai precisar de... Tem que comprar títulos para 5 anos, 10 anos, 15 anos. Para ver o prazo dos títulos que a gente vai poder adquirir, considerando o quanto nós vamos ter que usar dos recursos a longo prazo. Para não comprometer. Isso porque tem título público também que a gente vai fazer em 2019. E evita também, aquelas soluções aí de prazos longos, com resgate também. E a taxa também, né? Você pode comprar hoje no valor e amanhã está lá despencar. Não, mas não foi isso que o Ronaldo passou aquele dia, né? Então, foi uma coisa. Não foi nada foi uma disso coisa que que ele a gente falou. Não, a questão do prazo, sim. A questão do prazo, se você aplicar para 60 anos, por exemplo, a 2060, e a Previdência não tem verba para até lá, você tem que fazer Não, ali. não estou falando disso, não. Não Não estou falando só disso. Você fala de investimento. Então, mas depois que a LM ele chegou a falar que faria. E depois ele falou que não estava ocupado do contrato. Você fala do contrato? Eu falei também isso daí. Não, ele não estava no contrato. Então, e ele falou... Eu conversei com ele ainda, falei, se você está fazendo o estudo, ele falou, Marina, só que não está no contrato, a gente tem um custo adicional. Eu falei, então você me faz o orçamento, eu tenho que levar para o conselho, eu preciso de mais 2 orçamentos também. Ele citou de colocar 80% de título público e 20% de renda variável para correr um pouco de risco, mas não... Deus me livre de correr risco. E, inclusive, Eu não corro risco, não. Ele deu até um valor, né? Você lembra? Que ele deu até um valor de que se colocasse acho que o Itaú, que a gente já tinha investimento... tirar o Itaú e o Safra. E já usasse que tinha... Lembra isso? Sim. E que ficaria em torno de 5 mil e não sei o que, e já estava tudo... Você fala da taxa lá para fazer o... Custódia. Taxa de custódia. Obrigada. Fazer compra direta. Para fazer a compra direta. Fazer a compra direta. Que o Itaú daria todas as Itaú, o Banco do Brasil. Porque já tinha... Não vou saber o termo que ele usou, desculpa, mas... Ele falou como já tinha um relacionamento... Marcação ao mercado. A gente é investidor institucional, pode fazer direto. Isso mesmo, sim, podia fazer direto. E a questão de fazer direto não é o problema. O problema é, podemos fazer. Lógico que teria que mudar a política por questões de já estar comprometido.
E a questão de fazer com mais segurança por causa do prazo, para não comprometer o que nós vamos ter de aposentadorias daqui 10 anos, daqui... Eu acho que vamos esperar para ver quanto vai ser esse orçamento, às vezes é um valor... Eu acho até que não é algo muito... Não. Cobrando ele para passar rápido o meu orçamento. Eu estou jogando no Google aqui para ver quanto custa já. A política de investimento, a gente começa a discutir ela, se não me engano, em outubro. Então, nós já pedimos, Sandra, até um adiantamento do... A proposta é uma alteração. Nós já pedimos até para dar uma adiantada nesse assunto, para a gente não ficar esperando tanto tempo. Porque os fundos DI estão lá e a gente precisaria mexer, né? Pois não. Guimarães pode me corrigir se eu tiver com a memória um pouco. Daquela reunião com o Ronaldo, o que ficou bem esclarecido foi que 170 e poucos milhões que a gente tem em DI, no Itaú e na Caixa Econômica, eles estão rendendo menos do que uma caderneta de compras. Então, o que nós precisaríamos fazer? Sair desse fundo e comprarmos diretamente letra do Tesouro mais IPCA, né? Comprando direto e custodiando-as no Banco do Brasil. É esse que é urgente, não é? São 170 milhões que nós estamos perdendo. Exatamente. Por isso que a gente teria que mudar a política. E mais o IPCA, então. O Banco do Brasil também tem. Acho que é Banco do Brasil. Então, mas Guilherme, tudo isso depende desses dois fatores. Do estudo. Não dá para socorrer nada hoje. Então, do estudo e da política de investimentos. Que nós já solicitamos para o Ronaldo. Eles já mandaram uma prévia da política de investimento. E esse estudo ele já está fazendo, só que ele vai nos cobrar. Então eu falei assim, não faça sem me dar o orçamento, porque eu preciso de aprovação. Quando ele apresentou aquele dia, a gente entendeu que ele iria fazer, né? Que ele ia dar uma orientação e o presidente acabou até marcando essa reunião. Foi para que vocês apresentassem para a gente levar a proposta. Para aprovação, né? Não aprovaria hoje. Não, para aprovação. Mas estudos com uma possível aprovação futura. Eu entendi. Mas continuamos na mesma. Por conta da posição dele, é fácil. Sim, mas é por causa desse estudo que é o problema. Porque a política, eu acho assim, daria para ajustar, não sei como que funciona essa questão de alteração da política ainda, não sei que é a minha primeira participação nessa mudança de política de investimento. Qualquer momento, até porque se você esperar até novembro para... É porque aí assim impacta algumas coisas, que né? A gente vai perder aqui. Exatamente. A política de investimento é 2019. Então, mas aí você pode fazer eu posso alterar, né? Pode. Mas essa questão do ALM eu ainda vou conversar com ele. Hoje foi humanamente possível fazer alguma coisa, mas eu ainda vou conversar com ele para cobrar, ver se ele tem uma posição do orçamento. Negativo. A poupança está dando 4,5 se você for verificar ao ano, tirando a expurgando a TR e tudo mais, e a inflação. Enquanto que o fundo DI está dando 2,5. Então a poupança tem 2% aí a mais. Isso no pior dos investimentos que a gente tem, que seria a poupança no mercado. Né? Geração. Marília, eu acho que nós precisamos então, você não quer antecipar isso no início do estado de orçamento e já mais dois. Senão nós vamos chegar aqui na próxima reunião, tem um dele agora, não sabemos se o cara vai. Eu já peguei, na verdade eu não tinha conhecimento de empresas que faziam esse estudo. Eu já peguei da semana passada para cá, peguei alguns nomes. Olha, eu estou mandando para uma pessoa aqui, se ele conhece alguém também. Se conhecer alguém que faz, eu te passo. Por favor. Aí a gente já solicita os orçamentos e traz todos aqui. Na verdade, assim, o que eu puder adiantar até pro Fernando, eu passo por mensagem. Se puder mandar para mim, eu já passo para os conselheiros e a gente pode adiantar esse assunto. Sim. Porque a questão da regra lá, assim, vai mudar só o percentual. Diminuir, por exemplo, 5% de DI e aumentar 5% de Isso, que na política aí acho que é questão de ajuste. Só que sobre o estudo vai ser 5, 10, 15. É uma coisa muito simples. As regras, a questão do rate, tudo a mesma coisa.
Só vai mudar os percentuais, os demais itens não vão mexer. Não sei se ele ia cobrar, não. Lembra, Ligião, que ele usou o termo que queria despassar a receita do bolo? Termo, receita do bolo? Mas você sabe, gente, eu acho que nós já fizemos um estudo de ALM no passado, e eu acho que não é coisa assombrosa. Você lembra? Foi feito no passado? Em termos de custo? Eu acho que, entendeu? Vamos esperar vir o valor, porque eu acho que não é... Eu acho, né? Eu não lembro O que ele me passou é que o estudo é que não é tão simples de ser feito. O estudo é que não é para tão saber a utilização, prazo. Exatamente. Hoje ele já conhece a nossa carteira, ele já trabalhou antigamente É que não é a Agora ele carteira, tá não é isso, não é a carteira. É a carteira, são as despesas, ele precisa de N informações para ele montar esse estudo. Na verdade é um cálculo tutorial. É mais ou menos isso. Mas eu ainda acho que vale a pena a gente aguardar e ver isso aí. Porque aí a gente faz uma coisa com segurança, né? Não vai fazer no achismo. Então, pode adiantar a política de investimento, a mudança da política de investimento, enquanto vai fazer nas Na política de investimento nós vamos fazer em casa, não? Ele pode fazer. Eu acho que ele passou sugestão de alteração, mas eu acho que para 2019. Acho que não é o caso. Pede pra já. É o caso da gente só alterar os percentuais agora. A alteração do 2018. Ok? Bom, então eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. Está replicando o saldo de abril. Então, é uma coisa também, de modo de contas mesmo, auxiliou a gente a repetir o valor. Você não sabe quanto que tem lá dentro. Quanto tem lá dentro. Não tem o que fazer aí? Já está no modo judicial. Já está, inclusive na Comissão de Valores Imobiliários, cobrando essa posição. É dose. Não, só para ter uma ideia, tem um fundo de uma asset que nós temos também um fundo, né? E na mudança durante a reunião descobriu que estava faltando 1.800.000. Aí um falou que estava com ela, o outro estava gradual, e eu comentei, acho que está com os dois, né? Ou dividiram. Em todas essas situações de falta de extrato, a gente tem informação por e-mail justificando por que não veio o extrato. Está tudo documentado. Sim. É cobrado todo mês, né? Ok. E a CVM agora está em cima, que não fazia antes também. Demorou, mas até que enfim. Ok. Senhores conselheiros, nós temos bastante assunto para colocar em pauta da próxima reunião. Porém, foi nos solicitado o espaço e a transferência da primeira reunião ordinária para a segunda semana. Do dia 3 para o dia 10. Eu até conversei com a Lidiane, ela falou que não teria nada contra, porque é a apresentação do Conselho Fiscal. Seria uma reunião conjunta no dia 3. Então, eu vou até fazer um adendo agora, porque eu falei com eles e a Márcia não pode dia 10. Então, eu até sugeri, estava conversando com o Fábio, de manter pelo menos a apresentação, porque daí o Conselho Fiscal já está fixo que vai vir. Vocês podem depois decidir sobre este relatório do Conselho Fiscal para decidir em outra reunião, não precisa discutir, eu acho, ele no dia. Mas agora, como eu gostaria de apresentar na presença deles, entendeu? Então a Márcia já não pode dia 10 e tem dois que eu não consegui falar, que é a Márcia Conde e o Adilson. A gente pode manter. Porque meia hora eu faço essa apresentação. O Maranhão quer fazer uma apresentação sobre compliance. No dia 10. No dia 3. E a pessoa que vai fazer a palestra, seria uma palestra de 2 horas, para a gente compor os dois conselhos. É uma palestra com objetivo de esclarecimento, de tirar dúvidas. É a mesma empresa que veio da outra vez? É a mesma empresa. Tirar dúvidas antes da gente partir para uma deliberação sobre esse assunto. Não dá para apresentar o compliance e o conselho junto, dia 3? O conselho, quanto tempo vocês dariam? Uma meia hora. Meia hora? Então acho que dá, hein? Mata dia 3. Dá, Guimarães. Acredito que dê. Dá? Acredito que dê. Só que aí os outros assuntos a gente joga para o dia 10.
Ah, então aí você está chamando extraordinária. Não, a gente faz a ordinária dia 3, em conjunto com o Conselho Fiscal, mais a apresentação do compliance. No dia 10, nós fazemos a título extraordinário com todos esses assuntos. Falou a mesma coisa, mas ele falou diferente. Pode É só porque senão não fica a palavra do presidente, fica feio. Não, dia 3, reunião ordinária em conjunto com o fiscal, e dia 10, extraordinária para matar esses assuntos. Estão de acordo? Oh, meu Deus. Você quer registrar quais são os assuntos? Dia 3. Pode acertar na próxima. Não vai dar tempo. Vamos acertar já, porque tem 2 horas de palestra, tem mais apresentação do Conselho Fiscal, vamos acertar já. A gente consegue começar Não. às 17h30? Não, o Rodrigo chega aqui 7 horas, como que a gente chega às 7? Mas na quinta-feira você consegue pegar mais. Na segunda. 15 para 7. Compliance e Conselho Fiscal. Conselho Fiscal e Compliance. Muda só. Ele muda a ordem. Põe ordem alfabética. Põe ordem alfabética. O Conselho Fiscal. E no dia 10, nós temos muito assunto. Ó, no dia 10, vixe Maria. Tem muita coisa, filho. aquela questão das professoras lá, de assistentes de creche. Eu lembro disso que a professora não aceitou. E aí, Guimarães, aquele assunto foi para frente? Nós já estamos respondendo dizendo que efetivamente houve uma confusão lá na promotoria, misturando professora de educação infantil com diretora escolar. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí nós tivemos uma reunião com o sindicato e definimos que então vamos colocar a prefeitura em conjunto da mesma forma como foi feito lá, até porque, querendo ou não, a manifestação da promotora deixou bem claro que qualquer assunto deve ser feito diretamente, né, prefeitura, Poliprev, sindicato, tudo mais, sem participação do MP, que é fiscal da lei. Depois ele vai ver se é o caso de entrar ou não. Mas então, como já... O Instituto já oficializou a prefeitura? Não, justamente isso. Nós conversamos agora, na semana passada, foi na quinta-feira, e já essa semana nós devemos encaminhar lá para... Então, se pudesse mandar uma cópia para a gente, pelo menos já mata esse assunto. Que não precisa trazer aqui. Posso só fazer uma pergunta? Questão do 14º. Tem alguns aposentados que continuam ganhando na Justiça o direito, né? E teve a ADinha, até a Sandra passou para a gente. Como que vai ficar esse caso agora? Olha, nós fizemos a implantação de uma funcionária, uma aposentada, que houve determinação judicial nesse sentido. No restante, nós estamos pedindo suspensão de instância em relação ao processo lá no Tribunal de Justiça, para que, uma vez definido lá, verificar o que acontece. O que nós temos é o seguinte: além desse que houve a determinação judicial no sentido de implantar, nós temos 2 processos, se me falha a memória é da DEL, o outro eu não vou me recordar o nome de quem é. Quem? Rosa. No sentido de ter sido concedido. Mas os 2 estão em grau de recurso, né, tem alguns processos em andamento. A primeira vara suspendeu todos os processos aguardando o julgamento do TJ. A segunda vara não. Guimarães, eu dei uma explicação. Eu não sei se foi em algum que já tem um servidor, um aposentado já recebendo. Então, houve essa determinação de implantação. Então já houve mesmo. Já. Só essa pessoa. E aí funciona da seguinte forma: como houve a determinação, nós vamos ter que pagar no momento oportuno, tá? Mas que já recebeu mês passado. Mas não tinha saído ainda. Recebeu referente ao último salário. Não, mas mês passado ainda não tinha baixado a determinação. Ela recebeu? Falou que a pessoa já recebeu no último mês. O que ocorre é o seguinte: em recebendo, nós não recuperamos esse dinheiro. Mas lá adiante nós conseguimos, depois definido realmente o entendimento do Tribunal de Justiça, nós conseguimos entrar com uma rescisória no julgado de primeiro grau aqui, justamente para cancelar a decisão. Aí suspende a partir de...
Como é um mês no ano só, Mas, de qualquer forma, o valor pago a gente não recupera. E os demais, nós estamos pedindo a suspensão. Os que não tiverem a suspensão vão entrar em grau de recurso e depois lá nós pedimos também. Eu não me conformo com a retirada do benefício do trabalhador. Olha, não aceito. Vou dizer, eu acho que isso é politicamente para quem prometeu também. Terminando, para quem prometeu isso para o servidor que não iria mexer politicamente, nós iremos nos lembrar muito disso, porque eu acho que é um incentivo, eu acho que é que eu sempre falei, as leis são feitas erradas, eu acho que o servidor poderia ser melhor valorizado depois de 20 anos, 22. Chegar e começar a tirar tudo que o trabalhador conquistou nesses longos anos. Então, politicamente, isso vai ser muito ruim e, assim, é uma coisa nossa, é uma coisa que nos beneficiou e ainda muita gente precisa disso. Eu acho que, assim, fica aqui o meu repúdio a quem fez isso. Tamo junto. Rovério. Vou aproveitar a fala, me permite, presidente? Aproveitando a fala da Iria, eu tenho apenas um comentário relativo às contas de 2016, que foi objeto de apontamento por parte do Procurador de Justiça de Contas. E dentre, eu vou fazer a leitura dos itens que foram apontados e que culminaram com uma manifestação pela rejeição das contas. Primeiro, baixas qualificações técnicas dos conselhos administrativo e fiscal. Inúmeras alternâncias do governo municipal determinadas pela Justiça Eleitoral. Cada uma delas, os integrantes da diretoria executiva e os membros indicados dos conselhos administrativos e fiscal eram substituídos, que paralisava as atividades da Polipred. Maioria dos membros do Comitê de Investimento sem certificação CPA-10. Aplicação em fundos de baixo desempenho ou pouca liquidez, ocasionando em 2016 uma rentabilidade real de 3,15%, expurgado o índice inflacionário. Déficit de arrecadação de 28,63%, causado pela falta de repasse das contribuições patronais da Prefeitura. Aumentos de 162,07% de parcelamentos no saldo comparativamente a 2015. Concessão de aposentadorias cujos proventos incluíram benefícios não incorporáveis. Aí começa a mencionar isso. Assunção de aposentadorias que deveriam ser do RGPS, leia-se, migração de servidores seletistas sem critérios que resguardassem o Polipred. Pagamento de abono pecuniário concedido, isso é menção do Procurador de Justiça, tá? Pagamento de abono pecuniário concedido pelo Poder Executivo sem retenção de contribuição previdenciária. Contrato de aluguel da sede com valor acima do mercado. Terceirização de serviços em decorrência da ausência de quadro próprio do pessoal. Ausência de segurança patrimonial de dados dos segurados. Ausência de documentos comprobatórios de habilitação das empresas licitantes. Inadequação da base legal usada para a dispensa de licitação. Análises genéricas a respeito dos fundos escolhidos para investimentos. Divergências entre os números informados e os demonstrativos do Aldesp. Falta de oferimento relativamente a rendimentos. Desobediência às regras de política de investimentos. Relatórios pouco aprofundados sobre os investimentos realizados. Rentabilidade de 9,09% em 2016, quando a meta era de 18,08%. Opção de ativos de liquidez duvidosa, geridos por empresas com histórico de irregularidade às recomendações do Tribunal de Contas. Então, usando justamente essa menção sua, Iria, eu digo para você o seguinte: ninguém gosta de penalizar servidor. Ninguém gosta. Eu, particularmente, não gosto. Quando lá na INDEP eu tive que mandar embora quase 300 funcionários, eu tive uma crise hipertensiva, eu fiquei com as mãos todas tortas assim, porque eu mandei embora 150 numa tacada. Não pense você que eu adorei isso, muito ao contrário. Agora, o que se tem é o seguinte: aqui especificamente é dinheiro do erário, e por ser dinheiro do erário, a atenção tem que ser, sabe, triplicada, quadruplicada, para que todos os investimentos possam ser feitos de maneira correta. Quando nós falamos todos os investimentos, significa inclusive os benefícios que o servidor recebe. Quando você tem, e diga de passagem, nós temos aqui uma representação que as conselheiras representantes dos servidores fizeram relativamente à questão do calculatorial. Quando você tem vários benefícios que foram concedidos e que não houve sequer uma demonstração de cálculo de impacto orçamentário, por que foi feito isso?
Ora, é a mesma situação. Como é que eu tenho esse abono que não tem incidência de previdenciária em cima dele? Quem fez as leis? Não foi o trabalhador. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi. Mas não é porque o trabalhador, o servidor não fez a lei, que ele tenha que receber a vantagem de caráter indevido. Presidente, quando você cita vários benefícios, quantos benefícios? A gente está perdendo 14º, nós perdemos a insalubridade, nós perdemos a sexta parte. Então, assim, estamos tirando Perdemos a tudo. paridade aí também. Eu não estou entrando no mérito disso, que eu sei que vocês estão defendendo. Entendeu? Está correto. E vou defender. Agora, eu não estou entrando no mérito da Não, questão. tudo bem, mas Eu se estou for, entrando no que a aspecto gente legal. tem vários benefícios. Nós tínhamos, foi nos tirado e está sendo nos tirado. Eu estou entrando no mérito do quê? Do fato de terem concedido benefícios sem ter feito o cálculo de impacto, ou seja, cortesia com o chapéu alheio. Mas Isso não, não foi você feito. concorda? Mas, Uma coisa Guimarães, nossa, nós não temos culpa. O trabalhador Não tem. Ninguém Então, faz as é leis. isso que eu ia falar. Eu assino embaixo, não tem mesmo. Só que da forma que você falou, assim, mas querem receber as vantagens. Deu a impressão que a gente está Não, aqui, o servidor está não, querendo tirar vantagem, que o aposentado Pelo que contrário, a trabalha gente no não 14º quer ganhar o que ele não merece. E não é isso. Eu não Usando o Eu vou pedir argumento da ilha. licença. Vou Usando o pedir argumento da ilha. licença. Guimarães, Apenas nesse sentido. eu vou pedir licença para encerrar oficialmente. Tinha alguém querendo fazer uma Eu não, antes de encerrar. Antes de encerrar. Você não vai Depois encerrar, vocês não? continuam. Não, antes de encerrar. Quem queria falar? Eu. Então fala. Amanhã tem um julgamento bom, né? Comenta esse. Mário Lacerda, 2013. Já foi. Dia 28 ali. Já foi rejeitado. Ah, muito bem. Muito bem. Com 800 FESPs de condenação, de multa e disponibilidade de bens até pagar as últimas das contas de 2013. Presidente, deixa eu fazer uma colocação aqui. Obrigada. Outra coisa, antes de encerrar. Não só ele, o outro lá também, eu esqueci o nome dele lá. Regiane. Quem? Henrique. 200 UFESPs para ele. Acho que tudo está relacionado. O nosso participante do comitê Paulinho tem CPA. Então ele está no comitê também agora. Ele já está. Mas aí ele é da enfermagem, vai continuar, vai dar conta do serviço dele, da publicidade lá, como é que faz? Olha, eu digo para você o seguinte, numa guerra, quem tem, uma guerra de cegos, quem tem um olho é rei. Nós temos que nos valer do que a gente tem. E diga as passagens, aquele cara vale muito, tá? E eu conto muito com ele. Ele teve, além de ter produzido uma economia em 2017 de 2,5 milhões de reais, já em 2018 já tem 1,1 milhão. Mas Então, você tem que perguntar. já conversei Depende com quanto ele, tá valendo. eu alterei, né, a pedido dele, inclusive, a carga horária dele, para que ele tenha condições, inclusive, de estar aqui, representando o Departamento de Perícias. Essa que é a posição. E diga de passagem, eu quero te aplaudir essa turma. Você é um aplauso com prazer. Ó, vamos concluir a pauta aqui. Deixa eu falar agora. Ô, gente, não, pera só um pouquinho. Não, nós vamos concluir a pauta Nós precisamos primeiro, porque ele vai concluir a encerrar pauta. reunião de hoje. Peraí, vamos lá. Eu encerrei a ata, uns 45 minutos. Não, Nada foi falado. Ó, o último não, querido, vamos voltar a pauta. Tava voltando, cortaram. Não. Depois continuamos aqui fazendo papo, mas vamos encerrar a pauta. E o último assunto da pauta é a sugestão para a pauta do dia 10. Então eu gostaria que concluísse esse assunto. Vamos concluir. Por favor. Vamos lá. Tem os itens Quais lá os do assuntos? memória. Agora não tem nenhum item pautado para o dia 10. Então, era no Vamos dia lá. 10 mesmo que ele Então, parou, vamos filho. lá. É nós das fichas. Vamos lá. Ó, o que era para ter sido discutido hoje e acabou não sendo, a devolutiva do jurídico da prefeitura sobre o regimento interno. Vai dar para entrar no dia 10 ou não? Na realidade, é só leitura do parecer que eles deram, gente, que a gente já... Então, eu encaminhei. Encaminhou? encaminhei. Então já foi, beleza. É que eu vou ler o que está aqui, daí vocês vão me falando que já foi, tá? É, devolutiva sobre a mudança da Lei 18 e da base previdenciária que estava parada no jurídico. Sim, já tem. Já tem? Pode incluir. Então, ó. Dia 10. Dia 10. Qual que vai entrar dia 10? Lei Devolutiva sobre a modificação da Lei 18. E da base de contribuição previdenciária. Está na mesma lei. Está na mesma lei, mas na realidade são dois assuntos que tramitaram isoladamente. Base previdenciária. E aí tem aquela proposta da diretoria executiva sobre a proposta da Nara, lembra? Sobre as compras, sobre todo aquele processo de licitação. Que, Essa proposta a gente pode pôr no dia 10. Tá Está pronto, a gente tem condição de apresentar também. O processo de compra já foi até colocado no e-mail para nós, né? Tá. Isso, foi, O que verdade. mais?
Peraí. Não sei, dimensiona o tempo. Era que eu tenho que... Nós estamos no dia Devolutiva da pré-análise de migração seletista. aquela pré-análise da migração de Tem isso aí, seletista. ainda não, né? Recebi hoje o CD do Pedro com as informações de todos os seletistas, hoje à tarde. Então, Você quer que põe no dia 10 ou você quer Não. que deixe para outra? deixa para outra. Para outra? Esse daqui eu preciso ver com o controlador interno aqui com o Douglas. Tá. Quem que nós vamos acionar para fazer esse impacto para a gente? Tem devolutiva sobre a mudança do convênio da Prefeitura e do Instituto? O convênio era referente aos servidores, É. que não... Não dá lei. Tá. Devolutiva do Congresso, quer que põe nessa, quer deixar para outra? Na outra, dia 17, só lembrando, a reunião conjunta de novo, tá? Tá. Dá para ser dia 10? A gente poderia Dia colocar, 10. fazer, Sandra, como você Tem fez? prazo pra isso, né? Ó, mas é aquilo lá, ela vai mandar os relatórios para fazer a leitura prévia, trazer as dúvidas e nós só vamos responder as dúvidas baseadas no material enviado. Então é coisa Eu mando rápida. até sexta-feira. Porque se não ficar aqui lendo, nós não vamos sair daqui. A Nívia fez 59 páginas. Então incluiu Deixa o Guilherme no dia 10? É. Tá tudo anotado. Dia 10. O Guilherme anotou, Você anotou querido. tudo? Incluiu no dia 10. Ah, o Congresso? São 3 Sim. itens, né? A apresentação do Congresso, 3 sim. itens, né? Aí o... Tá bom? Tá ótimo. Então, eu convido a todos que quiserem ter mais alguma. Não, Só isso? só isso. Essa extraordinária vocês sugerem aqui ou lá no Instituto? Aqui. Aqui. Dá, Reginaldo? Ele vai ver. Antes de eu fazer a pauta, eu vou confirmar com ele se está liberado aqui ou não. Se tiver, vem para cá. Eu agradeço a presença de todos. Está encerrada a nossa reunião. Porém, aqueles que quiserem permanecer para tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu só queria falar que nós somos... Cadê o Alexandre? Ligiane. Vai cá. Ligiane.